Olá, Érica Flor aqui com vocês mais uma vez. Tava com saudade de estar falando aqui com vocês de novo, mas tava um pouquinho ausente, né? Bastante ausente. Enfim, compartilhar algo com vocês que eu tenho aprendido durante esse tempo. Sempre gravo os vídeos vindo compartilhar com vocês experiências que eu tenho vivido, coisas que eu tenho aprendido, coisas que têm acrescentado na minha vida. E eu compartilho com vocês e muita gente é alcançada por essas mensagens. E acabam dando um feedback bem legal, por isso eu escolho sempre compartilhar. Eu tenho sido alcançada por uma pergunta chave sobre o que é que tem movido a minha vida. E eu quero fazer essa pergunta para você. O que é que move a sua vida? O que é que tem te movido? São suas emoções, sua necessidade, suas emoções e seus sentimentos, a sua necessidade, ou você é movido por propósitos? Porque eu tenho aprendido que a pessoa que é movida por necessidade, ela faz de tudo para suprir a necessidade que ela tem naquele momento. Ela corre atrás, ela acha e encontra argumentos e desculpas para conseguir suprir, suprir aquilo que ela precisa naquele momento. Né? Então ela corre atrás, ela se esforça, ela vai à luta, seja na área da vida que for. Mas ela corre atrás de suprir a sua necessidade. Nem que seja buscando a Deus, sendo movido pelas suas necessidades, suas emoções, e pede a Deus aquilo ali e entra em angústia. Algumas pessoas entram em sofrimento, angústias, dores, aflições, porque precisa que a sua necessidade seja suprida. Agora, a pessoa que é movida por propósito, ela entende que o problema ele é transitório, né? Problemas existem para serem resolvidos, mas a angústia que ela passa naquele momento, a necessidade que ela tem naquele momento, seja do que for, a aflição que vem naquele momento, tudo isso é transitório e faz parte de um processo. Por quê? Porque a pessoa que ela é movida por propósito, ela entende que ela recebeu uma proposta e entre a proposta e o cumprimento entre a promessa e o cumprimento do propósito existe o processo. E tudo que ela passa de dificuldade, ela entende que faz parte do processo. Então, quando você entende que você está passando por uma dificuldade, mas aquela dificuldade faz parte do processo, é exatamente o processo, você passa ele com mais tranquilidade. Por quê? Você entende que quem te colocou naquele processo foi quem te fez a proposta, né? Você entende que quem te colocou naquele processo foi quem te fez a proposta. Embora você sinta dor, embora você sinta aflição, embora você sinta ansiedade, às vezes angústia, você vai lá e recorre àquele a quem te fez a proposta. No caso, Deus. Certo? Faz sentido até aí? Você recorre a Deus, você vai até Ele e você fala para Ele, olha, tá pesado para mim, tá ficando um pouco difícil para mim, meus sentimentos estão começando a ficar um pouco confuso. E você vai lá para o seu momento de oração, você vai para o seu secreto, você chama ele para perto de você e você tem aquele diálogo, aquela conversa. E o que acontece quando você sai desse teu momento do secreto? Você sai mais aliviado, você sai mais tranquilo. Porque nesse momento de conversa com quem te fez a proposta, existe a troca de fardo. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve e ele faz essa troca com você e você sai dali mais aliviado. E você entende realmente o que eu estava passando, faz parte do processo. Então você consegue passar aquela fase e você avança uma nova etapa.
Quando você avança uma nova etapa, você enfrenta desafios maiores? Sim. Mas você viveu esse romper. Esse romper, ele é baseado em quê? Aliás, o que é o romper primeiro, né? Vamos partir daí. O que é um romper? Romper é você abrir espaço no lugar onde não tem. Você abrir espaço com dificuldade num lugar onde não tem espaço. É romper. Você trava uma luta assim, você abre o espaço num lugar onde é muito apertado. Você abre espaço num lugar onde não existe espaço. Você rompe. É como se tivesse uma barreira na sua frente, você faz tanta força naquela barreira que você faz um buraco, você rompeu, você passou, você rachou aquilo ali, você passou, você rompeu. Isso é um romper. Um romper é encarar a dificuldade, é transpor barreiras, é enfrentar desafios e superar. E no momento em que você vai para o seu secreto e você lança nos pés dele toda a sua angústia, toda a ansiedade, toda a sua dor, você rompe. Eu estou compartilhando isso com você por quê? Porque durante esse tempo eu tenho lidado, eu tenho estado, eu tenho vivido, eu tenho entendido, eu tenho respondido e correspondido pessoas que têm vivido momentos de angústia, dor, sofrimento, pessoas que têm passado dificuldade, desafios emocionais, né, e têm sido submergido pela dor. Eu quero dizer para você que existe cura. Em Deus existe cura, porque há um bálsamo de amor que cura essa ferida. A ferida que foi causada na sua infância, a ferida que foi causada na sua adolescência, a ferida que foi causada na sua fase adulta, quando você ouviu aquela palavra que te feriu e não só ficou na sua mente, mas caiu para o seu coração e te trouxe peso que você carrega até hoje. Existe cura para essa ferida, mas para essa cura chegar à sua ferida, existe um processo de perdão. Você precisa liberar o perdão. Todo esse processo é doloroso. Imagina uma ferida que tem casca. Quando é retirada essa casca e tem ali por baixo dessa casca secreções, infecções, e você começa um processo de tratamento daquela ferida, aquilo dói. É exatamente assim nas nossas emoções. Feridas que doem, que nos trazem lágrimas aos olhos. Mas o processo de cicatrização, embora não seja imediato, embora não seja de uma hora para outra, existe e ele existe, ele faz parte, ele pode te alcançar sim. Ele pode curar as suas feridas, sim. Em Deus há cura para a sua ferida. Em Deus há amor que supre as suas necessidades, preenche as lacunas, o vazio que existe no teu ser. Eu costumo dizer que Deus é exatamente do tamanho, Jesus, Deus, Espírito Santo, é exatamente do tamanho do vazio que existe no seu interior. Deixa ele preencher, deixa ele tomar conta, deixa ele entrar e fazer morada no seu coração. Deixa ele fazer morada no seu coração, para que você tenha uma vida abundante, para que você tenha uma vida de plenitude, para que você tenha uma vida de vitórias, de boas novas, de conquistas. É difícil abrir mão de algumas coisas, sim. É difícil, é complicado, mas não é impossível. Deixa Deus entrar no seu coração e fazer morada. Mude o percurso da sua vida, não viva baseado em suprir as suas necessidades. Entenda qual é o propósito de Deus para a sua vida e comece a se mover pelo seu propósito, porque a partir do momento em que você encontra o propósito de vida, o propósito da sua vida, o propósito para o qual você nasceu, o propósito para o qual você foi escolhido e você se encaixa nisso, nesse mundo, toda a sua vida passa a ter sentido. E você passa a viver por propósito. Érica, então você está me dizendo que quando eu começo a viver por propósito, eu vou viver bem as minhas lutas e as minhas dificuldades. Não é que você vai viver bem. Você vai entender o caminho, você vai entender o processo e aquilo vai te aliviar.
Porque você vai chegar para quem te fez a proposta, para quem te fez a promessa, e conversar com ele no momento da sua angústia. Imagina só se você compra um carro, né? Você, vamos dizer, comprar um carro não, mas você terceiriza um serviço e você está com um determinado aparelho e aquele aparelho começa a dar defeito ou começa a apresentar algum tipo de problema. Você vai chegar para o fornecedor do aparelho e vai relatar para ele o que está acontecendo. Ele vai vir, vai fazer a manutenção ou vai te orientar no que você precisa fazer e você volta a utilizar normalmente. É um exemplo idiota, é um exemplo besta, mas eu acho que faz sentido, porque você recebe uma proposta, você vai viver em prol dela, você vai viver em função de cumprir esse propósito. E você vai basear toda a sua vida, gastar toda a sua vida em cumprir esse propósito. A partir do momento que alguma coisa comece a dar defeito, você vai chegar para aquele que te fez a proposta e conversar com ele. Eu estou tendo problema nisso, 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 nisso. E ele vai te orientar o que você precisa fazer. E você vai voltar para o seu caminho e seguir com o seu fardo leve, com o jugo suave, entendendo que faz parte do processo. Que aquilo ali que você está passando vai te aperfeiçoar em alguma coisa. Está sendo esticado. Ser esticado dói. Ser esticado dói. Ser aperfeiçoado dói. Dizem que... Tem um ditado que diz que mar tranquilo não faz bom marinheiro, né? Mar tranquilo nunca fez bom marinheiro. E tem na Bíblia dizendo que os maiores hinos e poesias foram escritos em momentos de tribulação. E você entende que ninguém vive seus melhores momentos, ninguém aprende, ninguém é lembrado pelos seus dias de sol, pelos seus dias de verão, pelas suas viagens maravilhosas. Não, mas foi por ter superado um desafio, foi por ter se saído bem no seu momento mais difícil da vida, por ter conseguido transpor uma barreira enorme. Alguém se torna referência quando tem um desafio superado, quando alguém olha e fala assim, cara, eu não teria condições de passar pelo que o fulano passou, mas ele é muito sinistro. O cara deu a volta por cima e hoje olha quem ele é, olha quem ela é. Então seja lembrado por quem você tem sido, por barreiras que você tem ultrapassado, por vitórias que você tem conquistado, porque por mais difícil que a sua vida esteja sendo, você se mantém firme, se mantém de pé, não se deixa abater. Esse vídeo já ficou longo demais. Um beijo, fiquem com Deus. Beijo da Érica Flor, tamo junto.